Inclusive, a própria Elisa veio falar comigo, vocês não colocaram meu nome na lista, né? Eu também sou apoiadora. A pós-graduação, ela tem que ver o CAL como a entidade que a representa e não ver a APG como a entidade que a representa. A APG, ela é uma alternativa, certo? Que está sendo articulada, eu acho que não está indo muito bem, mas a nossa proposta de diálogo vem justamente para falar, para dialogar com, inclusive, os pós-graduandos. Então, virem conversar com a gente, virem pedir para a gente participarem das ordinárias, a gente vai divulgar as ordinárias antes, vai divulgar as pautas das ordinárias, a gente quer ouvir pautas, certo? Então, assim, sempre que a pós-graduação sentir vontade, sentir algum problema, ela pode vir falar com o centro acadêmico, é que participar de muito debate é foda, gente. Porque a gente está aberto aí a pegar também as pautas dos pós-graduandos que acabaram rachando esse ano com a gestão de uma maneira um pouco arbitrária, um pouco dialógica, assim, um pouco diálogo. Mas eu quero que a gente retome esse diálogo com a pós-graduação, sim. Eu quero que os estudantes da pós-graduação cheguem até nós e que nós possamos chegar até eles. Outra coisa que eu queria responder era sobre a pergunta da Stephanie, sobre as brechas do sistema, né? No EREL, houve uma desorganização, claro, como você mesmo colocou, um prazo aí que não foi cumprido, mas a chapa já estava queimada com problemas com a diretoria, e isso foi muito... A gestão, exato, desculpa. Já estava queimada, isso foi muito problemático, porque a partir daí a gestão não conseguiu apoio para nada. E a direção falou que se a direção estivesse junto com a CEL esse ano, que a gestão estivesse junto com a CEL esse ano, eles não iam bancar nada. Entendeu? Então, a própria gestão não pôde nem se colocar como apoiadora da CEL. Por quê? Porque senão a gestão não ia bancar nada. Então, essas brechas do sistema é para manter apenas uma relação diplomática com a direção. Porque se a gente cortar relações com a direção, a gente vai ter má vontade mesmo da direção para fazer qualquer coisa, pedir ônibus, organizar a EREL, organizar a CEL, organizar coisas que precisem de verba. E a gente precisa voltar a ter essa verba. Porque esse ano muita coisa já estava barrada por causa dessa verba. Muita coisa que o Centro Acadêmico talvez queria tocar não ia acontecer por causa da verba. Então eu acho importante, o principal é a verba. Inclusive, o caso colocou no Estatuto do CAL, né? Como que a gente vai pagar essa dívida do banco, né? Inclusive, justamente com o diálogo com a reitoria, com a direção do Instituto. Por quê? Porque é eles que vão dar para a gente uma verba aí que eu não sei de quanto mas que vai permitir que nós não tenhamos que nos desgastar com atividades de autofinanciamento e tenhamos uma verba que é direito nosso e que foi cortado pela direção, talvez por meios um pouco autoritários, né, mesmo. Mas essa verba, é ela que vai pagar essas dívidas, é ela que vai regularizar nomes de estudantes. Bom. Acho que está funcionando, né? E com relação a isso, ao financiamento que a gente vai precisar para regularizar, inclusive, a gestão, nós precisamos, além do diálogo com a direção, precisamos também pensar em maneiras, sim, alternativas de conseguir financiamento, né? E isso, inclusive, temos concordância com que outra chapa fala, temos que ocupar o espaço público promovendo festas para conseguir arrecadar, né, dinheiro para poder... Essa é uma questão espinhosa, né, o Cássio falou aí, uma verba muito alta que a gente precisa, e além de dinheiro, correr atrás de trâmites burocráticos, né? E além disso, isso vai ser um aprendizado muito grande que a gente acredita para nós, caso nós venhamos a ganhar, né? Então, assim, conseguir um diálogo para mostrar que o centro acadêmico está a fim de tocar coisas, por exemplo, inclusive nessas festas, deixar o espaço limpo, né? As festas que sejam tocadas por estudantes,
o centro acadêmico convocar o estudante, mas durante o ano inteiro o centro acadêmico está presente na vida do estudante. Né? O centro acadêmico fazer parte da vida do estudante para que o estudante se sinta, aí sim, convidado, enfim, se sinta à vontade para compor a organização de uma festa. Né? E não simplesmente durante o ano inteiro eu deixo a Deus dará o centro acadêmico, aí chega a festa, todo mundo tem que tocar a festa, gente, porque não sei o que, papapá. E o negócio acaba a organização da festa acontece, mas no final quem limpa são os trabalhadores. Isso é difícil, problemático, é tudo isso que a gente já sabe. Com relação ao que a Stephanie perguntou sobre as brechas, né, que foram citadas aí, pela nossa chapa, também se insere nesse diálogo. Né? Porque se o ano inteiro, além de com o estudante, com a direção também, a gente se queima de ambos os lados, a gente está assim, fritado de todos os lados, é muito fácil para a direção. A gente já tocando o movimento, batendo de frente quando é preciso, porque autonomia significa também a gente bater de frente com coisas que a gente não concorda. Né? Se a gente o ano inteiro não consegue tocar de maneira organizada uma festa, uma atividade que chegue no máximo possível de estudantes, que mostre o engajamento do centro acadêmico, a força política do centro acadêmico, enquanto uma gestão politizada, né? Uma gestão que seja politizada, ela consegue fazer um enfrentamento maior porque ela chama o estudante para compor essa luta, por exemplo. Então, nessa pauta específica do EREL, a grana, que a gente ficou sabendo assim, algumas pessoas disseram que foram procurar o centro acadêmico e não tiveram uma resposta precisa. É isso. A gente está conversando com a direção, mas a direção tá dando um perdido na gente. Aí houve no debate passado alguém falou assim, mas a outra gestão conseguiu o EREL 3 dias antes. Mas conseguiu que o EREL saísse, não deu calote em nenhum estudante, não deu prejuízo para nenhum estudante. Então assim, a gente conseguir fazer com que a grana do EREL saia, a gente tem que mostrar um programa, não é uma coisa situada. O EREL, olha só, direção, a gente colocar situado aqui o EREL para você resolver para nós. Não, durante o ano inteiro a gente tem um programa de gestão, né? Um programa de uma gestão que seja de fato politizada, para que a gente possa fazer um enfrentamento também politizado, não personalista. Então, se a gente tiver mais força com o estudante, a gente com certeza tem mais força para dialogar com a direção. Em relação a EREL, só esclarecendo, a gente tinha marcado uma reunião com as pessoas que foram prejudicadas, entre elas eu, e ninguém apareceu na reunião. Eu fui. Você e acho que a Heloísa também, mas as outras pessoas que tinham concordado lá na internet que iam aparecer nessa reunião, ninguém apareceu. E eu acho um pouquinho contraditório agora, porque vocês estavam falando que para outra chapa que mas vocês aceitaram o não da direção, assim, porque lá na CEL eles não deram café e bolacha e a gente ficou lá. Então eu acho que tem uma contradição nisso, porque vocês ao mesmo tempo falaram para eles não aceitarem esse não e ao mesmo tempo querem se preocupar com as brechas, assim. Eu estou um pouco preocupada com isso, com esse negócio de brecha, assim, da relevância disso mesmo, com os problemas que a gente tem aqui, da gente ter que ser comportado, assim. Quando você é construtivo, conquista coisas, não conquista nada, você está numa situação calma. O que vai mudar? Que é a situação do centro acadêmico anterior. Tá. Porque era só uma imaginando. Quase 6 dias. Lá fora, Posso falar do plano rapidinho? Não é nem 30 segundos? No debate anterior a gente também teve mais perguntas, a gente não conseguiu. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que, eu acho interessante a gente colocar. Maurício, vem aqui, ó. Certinho.
Primeiramente, eu queria dizer, acho que ficou talvez um pouco confuso pelo próprio usamento da outra chapa, que mesmo que muitos integrantes da gestão Apocalipse estejam compondo a nossa chapa, nós não somos Apocalipse. Inclusive, na nossa carta-programa, a gente faz um balanço do que foi Apocalipse, a gente coloca uma posição crítica em relação. Então, se tem alguém aqui em oposição ao Apocalipse, somos as duas chapas. É importante que isso fique bem colocado. Eu queria começar pela pergunta do Fábio. E isso porque eu acho que tem questões de conjuntura que têm que ser consideradas. A configuração dos centros acadêmicos, como a gente coloca na carta-programa, tem a ver com um histórico de ditadura militar, de repressão. Então, o centro acadêmico ele se configura dentro da universidade, como a metáfora costuma usar, como um CNPJ que vai proteger os CPFs, de forma que os estudantes não sejam punidos individualmente. Okay? E a gente percebe, por exemplo, como a fala do Bruno, por exemplo, que indo para uma reunião, se colocando enquanto um estudante só, fazendo enfrentamento de tantos professores, acaba que as questões ficam bem individualizadas, e isso é muito prejudicial. Por isso a gente entende o centro acadêmico como uma forma também de não só ter uma representação burocrática, mas também uma forma de proteger os indivíduos que se movimentam. E nesse sentido, a diferença é conjuntural. Isso, fazendo um histórico de movimento estudantil do país inteiro, existe uma dificuldade de organização. O movimento estudantil do Brasil inteiro tem dificuldade de se organizar. E isso não escapa ao IEL, né? Não se escapa ao CAL. Então, muitas das coisas que dizem respeito ao que você perguntou também dizem respeito a coisas que o centro acadêmico não tem controle, entende? Apesar de que ele cumpre um papel fundamental e também nesse sentido eu concordo com você que as gestões recentes não têm se preocupado muito com isso. Quando você coloca, por exemplo, que na reunião que foram você e a Ana Maria, os professores falaram que era 4 anos, ok? Então não é uma questão, há 4 anos que não se via a mobilização, alguma coisa assim. Só até perguntei para a Ana Maria, eu não lembro exatamente se eram 4 anos, tá? Eles falaram muito bem. Não, sim, a surpresa deles, eu estou contando que quando eu falo 4 anos parece que é de chapa tal até tal. Sim, mas eu digo que o que eu quero tentar dizer com isso, resgatando essa sua fala, é que não se trata necessariamente de uma responsabilização apenas da Apocalipse, muito menos de 2, 3 ou 4 anos atrás, entende? É uma questão processual e acho interessante que todo mundo tenha uma noção disso, assim, é importante. Pela própria disputa, assim, tanto da nossa chapa com relação à outra também, porque a gente pode atravessar essas dificuldades e vamos atravessar essas dificuldades. Porque ser gestão de um centro acadêmico também não é só fazer a representação, não é só tocar festas e tocar uma luta contra as opressões, mas é também levar soco. E isso a gente apanha. Quem assina o nome lá burocraticamente é a primeira galera que vai ser punida. E nesse sentido, isso eu pode falar também, é que muitas pessoas do DCE que eu conheci já foram punidas. Eu já fui punido no antiga táxi, quando eu estava disputando representação de síndico da moradia. Virosca quase foi sindicado. Isso é uma questão que, independente das nossas divergências políticas, todos são punidos quando tentam se colocar nos cargos burocráticos, né? Isso que acontece até mesmo pela noção de que a política, aqui na Unicamp, a gente sabe que os professores têm posicionamentos, isso aqui é um cabo de guerra. Então a corda sempre rompe do lado mais fraco, e o lado mais fraco somos nós, estudantes. Em relação a que eu vou já tentando responder as perguntas, eu concordo muito com o Bruno em relação